Meus irmãos, às vezes, quando a gente termina um momento de louvor, a minha vontade é que a gente continue adorando. De coração que eu digo, às vezes eu tenho... o meu coração já recebeu e recebeu muito. Poderíamos ir embora da casa com o coração cheio da alegria do Senhor, de adoração. E a Ele, então, toda a honra e toda a glória, gente. Eu sempre vou repetir isso, é um prazer sempre estar na casa do Senhor. Estar aqui é estar em casa, na casa do Pai. Mas, então vamos lá. Semana passada eu ministrei sobre um momento da cruz. Vocês lembram, né? O momento da cruz. Esse era Filho de Deus. Mas eu quero hoje ministrar sobre alguns momentos, algumas falas de Jesus enquanto na cruz. Mas eu quero começar com vocês com o livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Eu quero hoje compartilhar com vocês sobre o testemunho de Jesus lá na cruz. E também, meus irmãos, com o nosso testemunho na cruz. O testemunho de Jesus na cruz, o nosso testemunho na cruz. Mateus capítulo 16, verso 24, que diz assim: olha, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Não é só Jesus que teve uma cruz, Cada um de nós temos uma cruz. A questão é qual o nosso testemunho na cruz. Voltando então ao texto de Hebreus, versos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que nos estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Grande Deus, eterno Pai que está nos céus, santificado seja o teu santo e bendito nome. Estar na tua casa, Senhor, é bênção, é privilégio, não é mérito, é privilégio, é graça. Por isso nós louvamos o teu nome, por isso nós estamos aqui, ó Pai, e pedimos que tu fales aos nossos corações, toque os nossos corações com o poder da tua palavra. Saímos daqui edificados, saímos daqui, ó Pai, conscientes de que recebemos a tua palavra, não a do pastor, mas a tua palavra. Senhor, dirige então os nossos lábios, abre cada coração, cada entendimento, a fim de que a tua palavra possa frutificar. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, vamos lá. Eu fiz questão de começar pelo texto o texto que está em Hebreus, porque, na verdade, ele fala de uma atitude e de uma responsabilidade nossa. O segundo slide vai nos mostrar alguns destaques que eu fiz aí para vocês no nosso... Eu estou atrapalhando vocês ou está tudo bem? Dá para ler bem, tá? Tá? Dá para ler? Está tudo bem? Quem fica aqui mais perto às vezes atrapalha um pouquinho, não atrapalha? Mas está dando para ler? Dá, né? Eu gostaria que prestássemos atenção. O texto é muito claro, ele diz assim, ó, nós estamos rodeados de testemunhas. Rodeados de testemunhas. Você pode ter certeza que as pessoas estão olhando para você, agora, olhando para você todo dia, o tempo todo. Então, ao redor, o tempo todo.
Você não pode achar que pode ser crente só aos domingos às 19h30. Porque talvez aqui você tenha o menor número de testemunhas. E talvez os que menos te conhecem, porque nos encontramos domingo à noite. Mas o tempo todo você está sendo observado e as pessoas estão fazendo a leitura de quem você é. E aí o texto está nos dizendo que nós precisamos estar atentos e ficar, desculpa a expressão aí, né, ligado no que está acontecendo conosco. O texto se refere a coisas que nos embaraçam, coisas que nos impedem de fazer até mesmo aquilo que a gente quer fazer. E nós precisamos estar atentos e nos livrar dessas coisas. Tem coisas na tua vida, na minha vida, na nossa vida, que atrapalham o propósito da nossa vida. Deus tem propósito para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Deus tem propósito. E nós não podemos nos perder com coisas menores, pequenas, talvez aos nossos olhos, mas talvez não sejam tão pequenas. Então nós devemos ficar atentos. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos uma proposta. Nós estamos aqui porque Deus tem um projeto para a nossa vida. Nós temos uma corrida, uma carreira, nós temos um percurso a fazer, nós temos um objetivo a alcançar. Não é verdade? Eu estou aqui, nós estamos aqui como servos do Senhor, nós estamos aqui para pregar o Evangelho, nós estamos aqui para testemunhar do Evangelho, nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Nós queremos fazer isso. Eu quero fazer a vontade de Deus. Por que às vezes eu não faço? Porque tem coisa me embaraçando, tem coisa me agarrando. São lamaçais, são atalhos, são território pedregulhento, estrada ruim. Você foi chamado para cumprir um propósito de Deus. E olha, o texto nos ensina como você vai fazer isso. Uma coisa, coloque o teu olhar, firma o teu olhar em Jesus, porque Ele é o único que pode te dar a direção certa, te acompanhar durante a caminhada, te proteger durante a caminhada, te livrar e libertar desses então empecilhos. Só Jesus pode fazer isso. Por isso que o texto diz assim, olha, firme o seu olhar em Jesus, autor e consumador da fé. Você está aqui porque Jesus te deu fé. Você está aqui porque Jesus tocou o teu coração. Você está aqui porque Ele te fez entender que era importante estar aqui, fazendo parte da família dEle, do povo dEle. Eu vou mais longe, do exército dEle. Do exército dEle. Esse é o projeto. O texto diz assim, olha, deixa eu ver se eu acho aqui no texto, que eu não quero só ler, não. Não, vamos andando. Exemplos que nós temos para carregar a nossa cruz é Jesus na cruz dele. A nossa caminhada não é fácil, eu sei que não é fácil. É fácil ser crente? A gente diz que não. Às vezes a gente diz até que é, porque a gente já se acostumou. Mas não é fácil não. Talvez a gente diga que é fácil porque a gente não está cumprindo o propósito da nossa carreira. O propósito a que fomos chamados. Os desafios nós estamos ignorando e vamos vivendo a nossa vidinha devagarinho, domingo na igreja, terça na célula, e vamos nós. Mas a carreira que Jesus propôs para nós é maior, é uma carreira de desafio, é uma carreira de confronto, é uma carreira de pregar o Evangelho e de enfrentar até mesmo o inimigo. A Bíblia não diz, nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra quem? Então vocês sabem. Então não podemos dizer que é fácil. Se está fácil, é porque talvez não estejamos verdadeiramente dentro do propósito. Amém ou não amém?
Pois é, a missão precisa ser cumprida. Olha só, eu coloquei até na apostila, está lá para vocês, né? Jesus suportou uma cruz. Onde Jesus está? À direita do Pai, sentado no trono. Quem suporta a cruz, quem enfrenta e vence a cruz, se assenta junto com o Pai. Amém, meus irmãos? Então esse é o desafio de hoje. Vencer a nossa cruz. Porque a de Jesus não tem como vencer, né, gente? Vamos lá, né? Vamos admitir, né? A de Jesus não tem como vencer. Mas você precisa vencer a sua cruz. Jesus disse, vou repetir, se você quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Sabe por que eu coloquei os 3 textos ali na frente, lá no primeiro slide, está lá na apostila também? Porque nos 3 textos a gente vê uma preocupação de Jesus. No primeiro ele fala para os discípulos. No segundo ele fala para a multidão e os discípulos. E no terceiro ele fala para todos. Então ele está falando também para mim, para você, hoje. Não importa que sejam 2000 anos depois. Ele está falando para mim e para você hoje. Você tem uma cruz e tem que buscar em Jesus, mirar em Jesus, aprender com Jesus para que você vença a sua cruz. E se desembarace, meus irmãos, se desembarace. Tem alguma coisa te prendendo, te travando, te impedindo de correr? Que vida é essa de tropeções? Tem crente que vive assim, ó. Hoje está bem, amanhã está mal, hoje está bem, amanhã está mal, hoje está bem, amanhã está mal. E se você parar para pensar, você tropeça nas mesmas pedras, sempre. Que coisa! Porque a tua cruz é uma só. Deus não deu 2 cruzes, é uma cruz. Tome a sua cruz. Ele não falou as suas cruzes. Tome a sua cruz e sim. Aí, abre teus olhos, olha para Jesus, ouve, aprende. Você está tropeçando no mesmo lugar, caindo no mesmo buraco sempre. Vai lá e tapa esse buraco. Vai lá e tira essa pedra do teu caminho. Precisamos nos desembaraçar. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Vamos para a cruz de Jesus agora? Eu não sei quanto tempo eu tenho. Sobre terminar o culto aqui nessa igreja. O próximo slide? É o 3, esse mesmo? É o slide 3? Esse é o 3? Não, eu quero o 3. Isso, é a primeira frase de Jesus na cruz. A primeira frase na cruz que você precisa aprender. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Expressão de amor, expressão de compaixão. Perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil, porque para perdoar você tem que ser capaz de colocar no lugar do outro. Ser capaz de colocar no lugar do outro. Não é fácil. Eu estou o tempo todo sempre julgando o outro a partir de mim. Sempre. É por isso que por isso que às vezes nós temos tanta dificuldade de perdoar. Meus irmãos, em nome de Jesus, olha só, eu coloquei aí, ó, nunca vamos perdoar ninguém se não conseguirmos nos colocar no lugar do outro. E eu coloquei entre parênteses ofensor. É fácil, porque é fácil se colocar no lugar do nosso irmão, no lugar da minha esposa, no lugar do meu amigo, mas e no lugar daquele que me ofende? Daquele que me aborrece, daquele que me afronta? Lá estavam eles, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. E Jesus, que tinha todo o poder, que graças a Deus nós não temos, porque quando nós temos poder, nós derramamos o nosso ódio, porque quando nós temos o poder, nós nos vingamos. Jesus olha para os seus algozes, olha para os seus ofensores, se dirige ao Pai. Sabe o que a gente faz, meu irmão? A gente se dirige ao ofensor. Quem que você está pensando? Quem você pensa que é?
Jesus não se dirigiu a eles, Jesus se dirigiu ao Pai e disse: Pai, perdoa-os. Pare de se trocar com o inimigo. Pare de ficar se trocando ou trocando como inimigo. O nosso olhar, o texto anterior disse, tem que estar em quem? Em Jesus. No caso de Jesus, o olhar dele estava onde? No Pai. Quando você tirar os olhos dos homens e colocar os olhos em Jesus, quando você aprender com Ele a fazer isso, você vai dar um grande passo na caminhada em direção a Jesus. É sério isso, gente. O item 4, slide 4, vai falar sobre a segunda frase. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em meio a toda aquela turbulência, aquela confusão toda, e desculpe me falar assim, né? Porque não era turbulência, era angústia, dor, né? Era feia, né? Muito mais feia do que os quadros a respeito de Jesus crucificado. Anda por aí, Jesus com a carinha bonitinha, uma coroa de espinho cravada sem um hematoma. Impossível. Você já se arranhou? Já tomou uma burdoadinha na cabeça? Jesus estava lá com espinho, a coroa de espinho cravada com o rosto limpinho. Vocês acham que era isso? Claro que não. Jesus estava com o rosto todo esculhambado, gente, todo inchado, as costas arrebentadas, porque ele não levou uma chicotada e um chicote como não. O chicote que usaram nele tinha nas pontas, pontas de metal e às vezes de osso, né, para cortar. Ele estava com as costas toda cortada, não era alanhada, era cortada. Em meio a essa turbulência, essa guerra, essa batalha, em meio a essa luta, em meio a toda essa dor e angústia, ele diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como que esse homem ainda tinha ouvido para ouvir alguém ao seu lado? Enquanto aspas, o mundo desabava em cima dele, ele ainda tinha ouvidos, ele ainda tinha atenção para dar a alguém que o reconhecia como Senhor. Meus irmãos, isso é lindo demais, isso nos ensina demais, porque quando a gente está ali na turbulência da nossa vida, e quem aqui já não viveu, a gente não tem cabeça para mais nada, a gente não quer falar com ninguém, a gente não quer ouvir ninguém, a gente fica amargo, a gente responde até as pessoas que estão à nossa volta para nos abençoar, a gente responde, eu não vou usar a expressão que eu vou usar porque está gravando, depois vocês vão receber em casa, mas assim, o pastor estava meio fora de controle. Mas imagina, não é assim, gente? Aí eu tô ali, sabe? Eu estou aborrecido, eu estou de sangue quente, e aí eu não consigo emitir uma frase de carinho e de amor, até mesmo para aqueles que estão à minha volta. Sai, deixa sozinho. Jesus, em meio a toda essa circunstância, ele ainda parou para ouvir. Primeiro ele parou para ouvir o da esquerda, dizendo impropérios para ele. Ele não respondeu. Você não é capaz. Eu também sou não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Quando eu estou brabo, minha língua fica afiada. Eu vi um porco espinho. Jesus ouviu e ficou calado. Do outro lado, alguém se vira para ele e diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí o coração dele se abre e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nunca perca a oportunidade de abençoar alguém. Nunca perca a oportunidade. Não se esqueça. Você é aquele escolhido por Deus para cumprir um propósito, para ser mensageiro do Rei dos Reis, levar a mensagem de vida, de paz, de redenção. Então não esqueça disso. Você pode estar pegando fogo, mas lembre-se, Deus te abençoe. Tudo bem.
que é que eu posso te ajudar? Foi Jesus ali na cruz. Ele ainda encontrou forças para abençoar alguém. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não importa o que você esteja vivendo, você é mensageiro do reino dos céus. Não importa a dor que você esteja passando, você é mensageiro do reino de Deus. Próximo slide, a próxima frase. Jesus já está chegando ao final do seu martírio. Ali está sua mãe. E ele diz para ela: mulher, eis aí teu filho. Olha para o discípulo e diz: eis aí tua mãe. Tem coisas que me chamam a atenção, porque em meio a toda essa situação, Jesus não esquece da missão dele. Ele não para de ensinar. Ele teve um ministério de 3 anos, e o que ele fez durante 3 anos? Ensinou. Ele está aqui, já nos seus últimos minutos de vida, últimas horas de vida, e ele está ensinando a respeito de família. Mandamento, primeiro mandamento. Mãe tem que cuidar dos filhos, é verdade. Filhos tem que cuidar das mães. Família, não é? Família. Jesus não esqueça dos valores, não esqueça dos princípios, não importa o momento. Tenha tempo para sua família, tenha tempo para sua mãe, para os seus pais, tenha tempo para os seus filhos. Jesus está morrendo, Jesus está naquele momento de dor. Ainda assim, ele abre uma janela no meio de toda aquela escuridão e se volta para sua mãe. Família é presente de Deus para nós. Família, ela mereceu o primeiro mandamento com promessa. Coisa linda, né, meus irmãos? Que coisa linda. Vamos adiante. Deus meu, por que me desamparaste? Sua vida está por um fim, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você pensar que está tudo acabado, olhe para cima e se derrube diante dele. Deus meu, por que me desamparaste? Vou dizer uma coisa para vocês. Aqui era o homem Jesus, sendo dominado pela angústia e a dor. Mas eu vou dizer algo tremendo para vocês. Ele não foi abandonado. Ele foi naquele momento, ele estava sendo acolhido. Naquele momento, sim, os homens estavam abandonando. Naquele momento, os homens estavam criando uma barreira intransponível para os homens. Naquele momento, quando ele olha para o pai, ele diz: Pai, por que me desamparaste? Na verdade, o pai está dizendo: não, meu filho, eu estou te recebendo, eu estou te trazendo de volta para casa. Você nunca será abandonado. Lembra do que o salmista Davi falou quando ele falava do amor de Deus? Ele falou assim: meu pai e minha mãe podem me desamparar, mas o Senhor me acolherá. Tem um texto bíblico de Hebreus que diz: nunca, jamais te abandonarei. Nunca, jamais te abandonarei. Nós não seremos abandonados. Nunca. Quando as coisas estiverem muito difíceis, pode ter certeza que a mão de Deus vai estar ao teu redor.
Você já lembra daquela história das pegadas na areia? Lembra? Todo mundo já contou essa história, não vou contar de novo para vocês não. Mas é assim, quando você pensa que ficou sozinho, não, foi Deus que te carregou no colo. Foi Deus que te pegou nos braços. E é por isso que você está aqui hoje. É por isso que você está aqui hoje. Porque venceu ontem. Você venceu ontem. E hoje, você está aqui. Amém, meus irmãos? Amém? Deixa eu até ler aqui, está aí atrás, mas deixa eu ler para vocês. Sempre temos a quem recorrer. Sempre temos a quem recorrer. Muitas vezes achamos que é um momento de abandono, mas na verdade o Pai nunca vai nos abandonar. Naquele momento Deus o estava acolhendo. Você nunca será abandonado. Eu não estou profetizando isso, eu estou declarando para vocês uma verdade de Deus para a tua vida. Você nunca será abandonado. Tome posse disso. Não se esqueça disso. Porque às vezes, e eu já vi muitas vezes, os homens tomados pelo desespero, tomados pela dificuldade do momento, o Senhor me abandonou. O Senhor não está ouvindo mais minha oração. Isso não é verdade. Ele nunca vai te abandonar. Somos nós que damos as costas para Ele, não Ele para nós. Vamos ao próximo slide. Perceberam que a direção começa a mudar um pouquinho, né? Primeiro ele clama: Senhor, Pai, porque me desamou, porque me abandonaste. Era o homem. Agora ele diz: tenho sede. A gente sabe até o que aconteceu, né? Sabemos até o que aconteceu. O relato bíblico diz, né, o que fizeram para saciar a sede dele. Deram para ele vinagre. Mesmo em nossos momentos de fragilidade humano, não devemos dar espaço para o ódio, rancor, vingança ou revide do pecado. Tenho sede. Tenho sede. O que lhe deram foi vinagre e ele não fez nada. Ele não fez nada. Poderia ter feito, mas não fez nada. Muitas das vezes, meus irmãos, nós, por favor, ouçam e entendam isso. Nós argumentamos, usamos como argumento, como defesa do derramar do nosso ódio, do derramar do nosso rancor sobre alguém, aquilo que sofremos. Por quê? Lembra do porquê? Eu livrei o microfone e gravei porque por eu sofrer uma afronta, eu entendo que tenho o direito de resposta. Jesus não respondeu. Aprenda com a cruz. Aprenda a levar a sua cruz como o Senhor fez. Tudo está consumado. Tudo está consumado. Jesus está prestes a entregar o Espírito, não é? A dar o seu Espírito. Tudo está consumado. Que frase repleta de um sentimento de dever cumprido. Está consumado. Está consumado. Jesus cumpriu o seu ministério. Jesus cumpriu a missão que o Pai havia lhe dado. Jesus passou por tudo que precisava fazer. Ele não deixou nada por fazer. E por isso que eu deixo a referência desse verso, 2 Timóteo, eu não me lembro agora os detalhes, acho que é 2 Timóteo. Combati, Paulo dizendo, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Jesus estava, tudo está consumado. Pai, tudo está consumado. Cumpri a minha missão. Quando cumprimos nossa missão, recebemos nosso galardão.
Meus irmãos, a Bíblia nos insiste quanto a isso. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Nosso galardão, nós não vamos receber de homens, nós vamos receber de Deus. Nós não precisamos e não devemos buscar glória dos homens, precisamos buscar a glória de Deus. Não precisamos do reconhecimento dos homens, precisamos do reconhecimento de Deus. Tudo está consumado. Meus irmãos, responda a minha pergunta aí silenciosamente com você. Se o Senhor Jesus, no abrir e fechar de olho, vir agora, poderemos falar: tudo está consumado, tudo está feito, fiz tudo o que deveria ter feito, combati o bom combate, completei a carreira, terminei a fé. Será que poderíamos falar isso? Será que poderíamos falar isso? Será que poderíamos apresentar ao Pai uma cruz vencida? É para você pensar. O último slide, a última frase: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Vamos entregar nossas vidas nas mãos do Pai e teremos um lugar de assento diante do Pai, à mesa. Jesus entregou o Espírito, tudo está consumado. Ele entregou o Espírito, ele venceu venceu a sua cruz, derrotou a sua cruz, e ele recebe um lugar à direita do Pai. À medida que nós vencermos a nossa cruz, à medida que nós cumprirmos a nossa carreira, à medida que focarmos como Jesus, aprendermos com Jesus como enfrentar a nossa cruz, a nossa lida, a nossa vida, também terá um lugar à mesa do Senhor esperando por você. Lembram da Santa Ceia? A gente sempre repete, né? Até aquele dia novo em que estarei convosco, né? E comeremos do pão e beberemos do vinho com o Senhor Jesus. É o lugar à mesa do Senhor que te espera, que me espera, que nos espera. Mas para isso precisamos olhar para Jesus, aprender com Ele. Meus irmãos, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil controlar o espírito humano, a carne humana. Eu sei que não é fácil, mas esse é o nosso desafio. E eu volto ao texto inicial para terminar a minha fala dizendo: olha, nós somos as testemunhas vivas de Jesus, mas e ao nosso redor, sabe, testemunhas. E nós precisamos testemunhar para esses que estão ao nosso redor quem somos nós, a quem servimos. Em alguns momentos serão os nossos algozes, e ainda assim a minha palavra tem que ser tal qual as palavras de Jesus na cruz: palavra de amor, palavra de misericórdia, palavra de ensino, palavra de hoje mesmo estarás comigo no paraíso, palavras de vida. Esse é o nosso, esta é a nossa missão, esta é a sua missão. Meus irmãos, em nome de Jesus, essa palavra é para que você tome uma decisão hoje. Eu estou falando para você, meu irmão, você, meu discípulo, você, membro da igreja, você, servo do Senhor, que não está levando a sério a cruz que você precisa levar, que é sua. Não está levando a sério aqueles que estão à sua volta. Às vezes achamos que tudo é brincadeira, às vezes nós nos deixamos levar e daqui a pouco estamos numa roda que são os nossos, para quem devemos testemunhar, né? E que estão testemunhando a nosso respeito. Muitas das vezes nós estamos numa rodinha fazendo o papel inverso, para não detalhar nada. Estamos invertendo a nossa posição. Estamos compartilhando não a nossa cruz, não a cruz de Cristo, mas a cruz dos outros. Eu estou convivendo com a cruz dos outros, com a vida dos outros, porque a nossa cruz é a nossa vida, tá, meus irmãos? Entenderam isso? Estão entendendo o tempo todo? A nossa cruz é a nossa vida, é o dia a dia. E às vezes, em vez de eu cuidar da minha cruz, honrar a minha cruz, eu estou lá vivendo a cruz do outro. Vida fácil, vida
vida bagunçada, vida cheia de pornografia, vida de palavreados, eu diria insanos até, né? Para não falar, para não jogar pesado. Eu quero te convidar hoje. Vamos ficar de pé, eu quero te convidar hoje a prestar bastante atenção. Como você tem reagido diante das situações da sua vida? Como você tem se portado? E pede a Deus, olha para Jesus, pede força, para que você segure a sua boca, seus pés, seus olhos, até sua mente, seu coração. Não deixa o ódio, não deixa a raiva descer no teu coração. É irai-vos e não? Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Pai, eu levanto a minha mão direita sobre a tua igreja aqui reunida. E eu profetizo, Senhor, um novo tempo. Eu profetizo um tempo de servos fiéis que tomam a sua cruz e marcham junto a Ti, caminham junto a Ti. Eu levanto a minha mão para profetizar sobre cada família aqui presente, que, Senhor, esta vida, essa família, esta casa será casa de bênção, casa de adoração, casa de proclamação do Teu Evangelho. Eu profetizo, Senhor, que desta casa vai sair o ódio, o rancor, as palavras pesadas, as palavras torpes, as palavras de difamação, as palavras ofensivas. Eu profetizo sobre estas casas, esses lares, ó Pai, a Tua bênção, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua resignação, ó Pai, a Tua entrega. Que nesta casa haja paz, que nessa casa haja amor, que nessa casa, Senhor, haja testemunho de uma cruz vencida e derrotada. É assim que te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Tome posse dessa oração, faça da sua casa uma casa digna de um servo do Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus.